A paz do Senhor Jesus para você que me escuta, para você que vai ver esse vídeo, em algum momento da tua vida, em algum momento que Deus preparar para que você medite nessa palavra do Senhor. Eu digo isso para a glória de Deus, que o Espírito Santo fale grandemente ao seu coração. E que essa história que vai ser relatada aqui que seja um marco profundo na tua história, que você venha refletir aquilo que precisamos fazer, aquilo que precisamos deixar de fazer. Estava meditando por esses dias, ainda hoje, na história do profeta Jonas, onde Jonas, um grande profeta do Senhor, um homem de Deus, e Deus dá uma missão para ele ir até uma cidade chamada Nínive, pregar a palavra do Senhor, uma palavra que Deus tinha revelado a ele. E o profeta Jonas, ele foge da presença do Senhor. O profeta Jonas, ele fica com medo de ir descer a Nínive, de embarcar para Nínive, e ele toma outra direção. Mas eu não quero falar diretamente sobre o profeta Jonas, mas sim de algo que possa estar dentro de mim e que possa estar dentro de você, que pode ser a razão, o motivo de nós enfrentarmos grandes dificuldades e grandes tempestades. Olha o que diz o texto no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, no versículo 4. O Senhor, o próprio Deus, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, uma grande tempestade, não era qualquer tempestade, era uma grande tempestade. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo. Olha aqui, imagine uma embarcação onde o profeta Jonas estava fugindo de Deus. E o profeta Jonas, ele embarcou nesse navio. E no meio dessa viagem, acontece essa grande tempestade. Os marinheiros acostumados a enfrentar tempestades eram homens experientes do mar. Eram pessoas capacitadas profissionalmente para lidar com esse tipo de situação. Eram pessoas que conheciam a tempestade, conheciam o mar, mas aquela tempestade causou grande medo neles e eles ficaram com medo. Mas eu quero que você preste atenção. Qual era o problema ali daquele navio? O problema do navio não eram os marinheiros. O problema do navio não era a carga do navio. O que estava causando aquela tempestade era a presença do profeta Jonas. O grande problema, a raiz, a origem da tempestade era o profeta Jonas dentro daquele barco, daquela embarcação. Agora eu quero que você simbolize a tua vida como essa embarcação, a sua vida como esse navio. E Jonas entra nesse navio. Vamos refletir. Qual é o Jonas que entrou na sua vida? Qual é o Jonas que está na sua vida? Que tipo de Jonas pode estar sendo abrigado aí dentro de você? E você está conduzindo e passando por grandes e tempestades, lutas, grandes tempestades e grandes lutas. E talvez você não consegue reconhecer a raiz do problema. O problema daquela embarcação era Jonas, não era a quantidade de carga, era um navio cargueiro, não era a quantidade de cargas, não eram os marinheiros, não era o capitão do navio. O problema daquela embarcação era Jonas. O que causou aquela tempestade foi Jonas, fugindo da presença de Deus, com medo de Deus. Mas não vamos olhar para o profeta Jonas como um profeta, mas sim talvez como um sentimento, algo que eu possa, ou você, possa estar carregando dentro de você, e isso tem causado grandes tempestades, grandes lutas. E talvez você olhe para essas situações
e você ainda não descobriu qual é o Jonas que está embarcado dentro do seu coração, que está aí, adormecido dentro do convés aí do seu coração, da tua alma, do teu espírito, aí dentro da tua vida, ou no seu ciclo de relacionamentos. Talvez Jonas pode ser uma pessoa, talvez Jonas podem ser pessoas que estão causando tempestades na sua vida. Talvez Jonas, principalmente, pode ser um sentimento, pode ser algo que eu estou vivendo e que isso está dentro de mim e que tem causado uma grande luta, lutas interiores, emocionais, espirituais, enfim, lutas familiares, lutas de relacionamentos. Qual é o teu Jonas que você tem abrigado aí dentro? Olha o que diz o final do versículo 5. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. O que é isso? Talvez você tenha lutado com essa tempestade, você tenha lutado grandes lutas e pode ser que nós temos desfeito, jogado coisas fora da nossa vida que não é nem para a gente jogar. O problema, o que estava causando a tempestade naquele navio, aquela grande tempestade, o mar furioso, e atingindo aquele navio, aquela embarcação, era a presença de Jonas. Mas os marinheiros pensaram que era uma carga. Pensaram, falaram, não, o nosso navio está muito carregado, vamos começar a jogar essas cargas ao mar. E eles perderam grandes coisas. Se desfizeram de coisas que não eram para se desfazer, mas o problema continuava lá. Jonas continuava no navio. Será que muitas vezes eu tenho agido assim, você tem agido assim? Às vezes querendo se desfazer de coisas, de situações, de sentimentos, que não é para a gente se desfazer, é para a gente manter. E o texto também diz lá no versículo 5 ainda, que Jonas, presta atenção nisso, Jonas dormia profundamente. Meu Deus do céu. Essas coisas que podem estar causando lutas, tempestades, adversidades na minha vida e na sua, podem ser coisas que estão adormecidas. Coisas que você olha talvez no campo físico, você olha ao seu redor, e você não consegue enxergar. Porque são coisas que estão num nível inferior, num nível de sono. Coisas que estão adormecidas talvez há meses, anos ou décadas. Qual é o teu Jonas? Qual é o sentimento que pode estar adormecido aí? E esse sentimento, mesmo adormecido, pode ser a causa das grandes lutas que você tem passado. E que você talvez até ora, busca a Deus, você tem sido um cristão, mas você não vê essas lutas, essas adversidades cessarem em momento nenhum. Pense nisso. Sabe que pode ser um sentimento que está adormecido? Talvez alguém que tenha acompanhado a tua história, pessoas, preste atenção, que tenha acompanhado a tua história, que tem sido um grande atrapalho, causando violentas tempestades, grandes lutas, adversidades, ventos, balançando o barco da tua história, quase jogando o barco da sua vida no profundo mar, fazendo você naufragar em muitas áreas. Com quem você tem relacionamento? Qual é o seu ciclo de relacionamentos? Quem está no barco da tua história? Sabe que pode ter um Jonas aí? Causador de tempestades? Como eu disse, pode ser pessoas, podem ser pseudo-amigos, pode ser pseudo-colegas, companhias, sentimentos, talvez feridas antigas, feridas não tratadas. Qual é o teu Jonas? O que tem causado essa tempestade no barco da tua história?
E esse Jonas ainda pode estar aí, dentro do teu barco, dentro da tua vida. Será que você está se desfazendo de coisas que não precisa se desfazer, assim como os marinheiros jogaram carga ao mar? Meu Deus do céu! E eles vão conversar com Jonas. Vamos lá agora, para dentro do navio. E aí o capitão do navio vai falar com Jonas. Jonas, por que está acontecendo essa tempestade? O que está acontecendo? Fala com a gente. E aí Jonas fala assim, a tempestade é por minha causa. Eu estou fugindo de Deus. Eu tenho fugido de Deus. Eu estou com medo de Deus. Vamos voltar para dentro de você, para dentro de mim. Sabe que talvez um sentimento de fuga das coisas de Deus pode estar causando tempestades na minha história? Lutas que eu tenho lutado, sempre perdido, sempre em meio ao furacão, sempre ali no olho da tempestade. E essa luta não passa nunca. Será que eu posso estar fugindo de Deus? Aqui na história, Jonas era o que estava fugindo da presença de Deus. Agora traga isso para a tua história. Será que eu posso estar fugindo das coisas celestiais? Será que eu posso estar dizendo não a Deus? Deus está me chamando, está querendo um relacionamento comigo, eu estou sempre negando, sempre fugindo, sempre se esquivando. Parece que eu tenho medo das coisas de Deus. O que é isso? Pode ser o seu Jonas, pode ser o meu Jonas, que tem causado tempestades emocionais, sentimentais, familiares, relacionamentos, marido, esposa, filhos, filhas, pais e mães, entre irmãos, enfim. Qual é a tempestade da tua história que tem causado tudo isso? Será que eu estou com medo de Deus? Será que é um sentimento que eu tenho abrigado aqui dentro? Que eu posso estar querendo fugir das coisas do reino, querendo fugir das coisas da palavra de Deus, querendo fugir de compromissos que Deus quer me entregar, que Deus quer te entregar. Eu estou preocupado com outras coisas, mas eu estou sempre indagando a Deus. Por que dessa tempestade? Procure dentro de você. Faça uma análise do seu navio. Faça uma análise do que está abrigado dentro da embarcação da tua história. Eu preciso fazer da minha. O que tem de qual é o Jonas que está aqui dentro? Qual é o sentimento que possa estar desencadeando, possa estar sendo um pavio para acender essa fogueira, sendo uma porta de entrada para tempestades tribulosas na minha vida e na sua? Pense nisso. E aí Jonas fala, é por causa de mim, pode me jogar ao mar. E aí a voz profética vem. Por mais que ele era um profeta que estava fugindo de Deus, a direção de Deus vem para aqueles marinheiros. A tempestade não é por causa da carga, não é por causa de nada, é por causa de mim. Pode me jogar fora. Mas o que eles fazem? Olha o versículo 13. Ao ficarem sabendo, presta atenção nisso. Será que eu posso estar vivendo isso? Você pode estar vivendo isso? Será que a sociedade está vivendo isso? Vamos fazer uma análise pessoal. Eu estou fazendo uma análise pessoal minha, faça a sua. A voz de Deus veio para eles. Por que nós vamos morrer? Já tentamos desfazer de coisas que nem precisávamos desfazer. Nós vamos morrer, estamos angustiados, a embarcação vai para o fundo, o navio vai naufragar. Jonas fala com a gente. Mesmo um profeta fugindo de Deus, a voz de Deus vem para aqueles marinheiros. A direção de Deus vem para eles. Presta atenção, a direção de Deus veio para aqueles marinheiros, desesperados, com medo, fugindo, com medo. A direção era, pegue-me e joguem-me ao mar. E ele vai se acalmar. Mas o que eles fizeram? Teimaram. Talvez o seu problema, o meu, é a teimosia com as coisas de Deus. Talvez o que está causando grandes tempestades é uma vida de teimosia, é uma vida de não para Deus, é uma vida de sempre negar, não ter interesse, fugindo daquilo que Deus está me mostrando através da voz profética, através da direção que vem dos céus. Qual era a direção para aqueles marinheiros para que o mar se acalmasse?
Versículo 13: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. A direção profética era: me lance ao mar. Jonas falando: me joga no mar, o problema sou eu, me joguem no mar e a tempestade vai se acalmar. Mas ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Talvez eu tenha feito isso, talvez você tenha feito isso, você que me escuta. Deus está falando uma coisa, mas eu quero me esforçar com o meu braço. Aqueles marinheiros sabiam remar, eles conheciam de mar, eles conheciam de navegação. Vamos remar de volta à terra, vamos deixar de lado o que Deus está falando. Vamos deixar de lado o que a direção de Deus foi isso que eles fizeram. Eles teimaram com a voz que estava vindo diante deles, uma voz de direção: me joga no mar que tudo vai resolver. Ao invés disso, será que essa frase às vezes se encaixa na minha história e na sua? Deus está falando para mim fazer isso, mas ao invés disso, eu vou tentar me esforçar com os meus braços, com o meu entendimento, naquilo que eu conheço. Não, eu sou inteligente, eu sou bom nisso, eu sou capacitado nisso. Aqueles marinheiros eram homens capacitados de mar para lidar com situações. Foram isso que eles fizeram, eles teimaram. Ao invés de ouvir a voz de Deus, mediante o profeta Jonas, eles preferiram se esforçar. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Quantas vezes que nós passamos por lutas que parece que quanto mais os dias passam, mais o tempo passa, quanto mais eu me esforço, mais a luta é grande. Você tem passado por situações assim, ou já passou, ou conhece alguém que tem passado? Envie esse vídeo para ele, deixa Deus falar com essa pessoa também, mas talvez é você. Quanto mais eu me esforço, quanto mais eu luto, quanto mais eu coloco os meus braços para tentar resolver o problema, mais a luta fica maior. Mas por quê? Eles precisavam tirar fora o Jonas. Eles precisavam jogar fora o Jonas do mar. E assim muitas vezes acontece comigo e com você. Nós não queremos jogar o Jonas fora. Nós não queremos jogar aquilo que está causando a tempestade. A raiz do problema. Qual é a raiz que está causando essa tempestade na sua vida? Não adianta eu me abrigar da tempestade. Se abrigar, não vai resolver nada. A tempestade vai continuar. Eu preciso entender o que está causando essa tempestade. O que está causando essas lutas. Qual é a brecha? Qual é a situação? Qual é o sentimento? Quais são pessoas que pode estar causando isso na minha vida e na sua? Pensa comigo, reflita. Eles quiseram se esforçar pelos seus próprios esforços, não deu certo. Eles não conseguiram, diz a palavra. E aí no versículo 15, eles oraram a Deus pedindo perdão: Senhor, nós vamos jogar esse homem ao mar, nos perdoa, que essa culpa não caia sobre nós. E aí no versículo 15, em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Jonas era o problema. Eu preciso detectar, você precisa detectar qual é a origem das tempestades na minha história e na sua. Não adianta eu querer lutar com a tempestade. Não adianta somente eu me abrigar. Claro que às vezes no primeiro momento é preciso se abrigar, vamos se abrigar. Mas o que está causando isso? Por que minha família está assim, 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 assim? Por que a minha casa está assim, assim, assim? Por que o meu coração está assim, 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 assim? Por que a minha alma e o meu espírito está assim, 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 assim? Por que a minha vida profissional está assim, assim, assim? Por que os meus sentimentos estão assim, 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 assim? Por que o meu envolvimento, o meu relacionamento com Deus está assim, 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 assim? Parece tempestades. Pode ser um Jonas que está abrigado aí dentro de você. Qual é o teu Jonas? Joga ele fora. Joga para fora. Coloca para fora.
Talvez o seu Jonas é um sentimento. Talvez o teu Jonas é um pedido de perdão. Talvez o teu Jonas é um medo. Assim como Jonas teve medo de ir para Nínive. Talvez o teu Jonas é você fugir de Deus. Pense nisso, reflita nisso. Talvez seja mais de um Jonas, sejam vários Jonas, várias portas de legalidade para que essa tempestade continue na tua história. Seja ela uma tempestade emocional, espiritual, enfim, física, emocional. Reflita. Não é tempo de fugir de Deus, não é tempo de ter medo de Deus. Deus só quer o bem para você. O que entrou no teu barco algum dia? Talvez o que entrou no seu barco não seja recente. Talvez foi lá na tua infância. Talvez foi na época da sua adolescência. Talvez foi na época da sua juventude. Ou algo recente, eu não sei. O que tem causado ventos fortes, tempestades dentro de você, no barco, na embarcação da tua história. Não adianta se esforçar com os braços. Não adianta querer se esforçar da maneira que eu conheço. Eu acho que se eu fazer isso, isso e aquilo, eu tenho certeza que vai dar certo porque eu estou fazendo tudo certinho, eu conheço o que eu estou fazendo. Os marinheiros conheciam, eram especialistas, mas não funcionou. Porque eles teimaram com a voz de Deus. A voz de Deus era: me joga no mar que vai resolver. Me tira fora. Joga para fora o teu Jonas. Joga para fora aquilo que está causando lutas, adversidades na tua história. Pense nisso. Faça uma autoanálise da tua vida, sentimentos. Peça para que o Espírito Santo visite a tua alma, teu espírito. E traga a sua memória, traga a revelação daquilo, do que é o teu Jonas, que está sendo a porta de entrada de grandes tragédias, de quase morte, para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para o teu chamado. Pense nisso, isso é muito sério, isso é muito profundo, isso que é algo revelador de Deus para nós. Glória a Deus por isso. Qual é o teu Jonas que está embarcado aí? Você precisa jogar ele fora. Você precisa jogar ele fora. E a tempestade vai se acalmar. Pense nisso. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E chega, meu irmão, chega, minha irmã, de se esforçar em vão. Chega de se esforçar em vão. Escute a voz de Deus. Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz que vem disso aqui, ó. Palavra de Deus para você. Palavra de Deus lá para os marinheiros eram: me joga no mar. O problema sou eu, me joga no mar. Não adianta querer lutar com tempestade com a força do nosso braço. Não vai resolver. Não funciona. Agora, quando eu dou ouvidos à voz profética, aquilo que Deus tem a falar comigo, quanto de Deus você tem buscado? Quanto de Deus você tem buscado revelação para a tua história? Para acalmar tempestades? Talvez o seu problema não seja tempestade, seja outras situações. Busque a direção de Deus. Deus quer falar contigo. Busque revelação. Agora, se Deus fala comigo e fala com você, de alguma forma, ao invés disso, eu vou tentar me esforçar naquilo que eu acho correto, nos meus achismos, nos seus achismos, nos achismos da sociedade que nos rodeiam, a tempestade não vai cessar nunca, meu querido, minha querida. Pense nisso. Há tempos de paz preparado para você. Deus é Deus de paz. Podemos passar por tempestades? Sim, passar, mas não ficar por longos períodos em meio às lutas. Deus é Deus de paz. E há tempos de paz preparado para você. Mas dê ouvido à voz de Deus. Desabriga o Jonas aí. Procure entender qual é o teu Jonas. Eu sei qual é o meu.
Joga ele fora, joga no mar. É isso que Deus quer fazer. Para de gastar tempo à toa, para de se esforçar em vão. Para de desfazer de coisas que talvez nem precisaríamos desfazer. Assim como os marinheiros fizeram. Jogaram cargas valiosas ao mar. E o problema não era aquilo. Busque revelação do Espírito Santo de Deus mediante a palavra para você descobrir qual é o teu Jonas, que precisa ser jogado ao mar e que você possa viver, nós possamos viver tempos de refrigério, tempos de paz. Pense nisso. Deus te abençoe, que essa palavra venha confrontar você mesmo, me confrontar, nos levantar, nos despertar, para que venha tempos de refrigério, novos tempos na tua história, um novo momento, um recomeço, um renovo. Deus te abençoe grandemente, fica aqui o meu grande abraço. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.